Olá, boa noite a todos. Você que está chegando hoje aí no Recuperação em Foco, seja muito bem-vindo. Você que já acompanha as nossas programações também, seja muito bem-vindo. Seja bem-vinda também pelas plataformas Facebook, YouTube e também pelo Instagram. Então, hoje nós temos uma live com um tema muito bacana. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, a gente vai assistir uma vinhetazinha curtinha aqui. Que vocês sejam todos muito bem-vindos ao canal. Opa, agora sim, bem-vindos, né? A conexão do nosso candidato acho que está meio oscilando, mas já está voltando aqui, doutor Júlio. Pronto, deu uma caída aqui, mas já voltei. Legal, legal. Bom, eu sou o Jairo Teles, idealizador desse canal, né, do Recuperação em Foco. Tenho aí o conselheiro em Dependência Química como atuação direta e indireta, porque também faço alguns atendimentos online, mas hoje a gente vai falar com o Dr. Júlio. Queria que você se apresentasse, Dr. Júlio, para as pessoas te conhecerem, depois a gente divulga o seu canal, tá bom? Seja bem-vindo ao canal. Obrigado, Jairo. Primeiro quero agradecer a oportunidade, né, do canal de proporcionando aí para mim, né, um espaço de esclarecimento para as pessoas, né. Eu costumo dizer tudo aquilo que as pessoas buscam aí de informação na dependência química, todas as pessoas que buscam aí o crescimento da área, o tratamento da maneira correta, humanizado, né? Tudo aquilo que a gente vem lutando aí há muitos anos no Brasil, né? A gente está sempre disponível, né? Para ajudar. Então, eu quero agradecer mais uma vez aí você, né? A oportunidade de estar aqui hoje, né? Tratando de um tema tão importante, né? Eu acompanho o seu canal há algum tempo e bacana o trabalho, né? Quero parabenizar e eu vou me apresentar, né? Meu nome é Júlio Acedo, eu sou advogado, atuo aí há quase 18 anos, né? De advocacia, venho aí nos últimos 13 anos, 12 anos, atuando na área da dependência química exclusivamente, né? E agora eu venho buscando aí também, a gente vem adaptando as unidades para que elas se tornem, né, conforme as novas resoluções e normativas, clínicas médicas especializadas para dependência química. Cada um dentro da sua importância, tanto a comunidade terapêutica quanto essas clínicas especializadas, né? O importante é que elas estejam regulamentadas e que possam oferecer um trabalho aí apto, né, com profissionais adequados, estrutura adequada, para que a gente possa estar tratando aí do nosso dependente químico, das famílias. Então, o meu trabalho é praticamente esse, hoje, né? Assessorar comunidades e clínicas médicas especializadas em dependência química.
E que baita trabalho, né? Porque, cara, é um assunto, como a gente estava falando nos bastidores, né? Assunto de comunidade terapêutica e de tratamento e de modelo, e aí vem RDC, essa questão da interlocução entre as RDCs, a mudança, a característica, Sim, enfim, sim. é um assunto infinito, né? E aí você tem uma baita de uma experiência de longo tempo aí, e até em advocacia, e agora trilhando, né? Pegando esse nicho de comunidade terapêutica que também tem aí, fazendo uma leitura dinâmica diária, né? Você acolhe bastante, descasca bastante abacaxi, né? Muitos, muitos, muitos. Na verdade, assim, né? O trabalho a gente atua muito mais no preventivo, né? Então a gente assessora as empresas para que elas possam estar dentro da legalidade, né? É uma área muito conflituosa, é uma área de muita nebulosidade na legislação. Muitas pessoas não conhecem o que rege, né, o tratamento de dependência química. Isso eu estou falando na parte jurídica, né, mas a gente hoje eu tenho capacidade de entrar numa comunidade ou numa clínica desde o portão até a geladeira para ver se está acompanhando todas as normativas, de tanta fiscalização que a gente já passou, de vigilância sanitária, Ministério Público, Conselho Federal de Medicina, Conselho de Enfermagem, de Psicologia. Então, a gente vem adequando as unidades para que elas possam exercer seu trabalho com segurança, né, dentro da legalidade, mais uma vez, né, buscando o tratamento mais adequado para aquele paciente, para o dependente químico e familiares, né, que a gente tem não esquecer que a gente tem que incluir o familiar aí no tratamento, que é Pois muito é, importante. pois é. E aí é o seguinte, já de cara, assim, né? O nosso tema é comunidade terapêutica e clínica especializada. Qual que é a diferença, né? Então, muitas pessoas hoje procuram um ambiente terapêutico para um ente querido que está aí na fase inicial, na fase intermediária ou crônica do uso. Mas, independente dos três estágios, os ambientes vão mudar de acordo com as normativas de Sim. adaptação. Mas você quer falar um pouquinho sobre a diferença dessas duas? Sim, sim, ó, assim, ó, isso gera muita dúvida e até os órgãos de fiscalização às vezes não sabem diferenciar o modelo de comunidade e o modelo de clínica médica especializada. Vou dar um breve histórico, porque a gente se manter no espaço-tempo é importante. Em 2001, a gente teve a Lei 10.216, que foi a lei antimanicomial, né, no Brasil, que extinguiu aí os hospitais, os manicômios, né, os leitos psiquiátricos no Brasil, e foi um período em que as comunidades terapêuticas começaram aí a surgir de maneira forte no país, assumindo aquele papel, né, dos hospitais, tratando daqueles pacientes que necessitavam de um acolhimento, né? E aí a gente teve uma mistura, não só na área de dependência química, mas também tratando de psiquiatria lá dentro, mesmo sendo vedado por lei. Por quê? Porque a gente não tinha leitos hospitalares, nem lugares adequados para o tratamento desses pacientes. Foi uma briga aí durante muito tempo. A gente teve o balizamento das comunidades terapêuticas em 2029, aí todo mundo fala da famosa RDC 29, né, de 2000, quer dizer, de 2011, 2011, RDC 29 de 2011. Essa legislação, ela abarca a estrutura das comunidades terapêuticas, tá? Como todo mundo fala hoje, eu quero evoluir para a RDC 50. A RDC 50, ela só trabalha a estrutura de uma clínica médica especializada. Então, dentro desse contexto, desses ambientes, a gente tem aí uma gama de outras legislações aplicadas a cada caso concreto, tá bom? Qual que é a diferença de uma de outra? A lei, a gente chegou em 2011, né, tava só para voltar, a gente chegou em 2011, a RDC 29, que já vinha balizando ali as comunidades terapêuticas, né, baseado na Lei 10.216. Né. Em 2019, a gente teve uma mudança de política nacional de drogas, que passa a ser de abstinência e não mais de contenção de danos, tá? Isso muda todo o panorama de tratamento, que volta a fortalecer
né, foi uma legislação que fortaleceu tanto as clínicas médicas como as comunidades terapêuticas, que foi a Lei 13.840 de 2019, né, que traz para a legislação, para a lei de drogas, a 11.343, o tratamento do dependente químico. E ali há uma diferença muito grande, né? O que é comunidade e o que é uma clínica médica especializada. Vamos começar pela comunidade. A comunidade terapêutica, como eu já disse, ela é regida pela RDC 29, né, 2011 da Anvisa. Ela é uma instituição de convivência entre pares. O mecanismo dela é de convivência entre pares. O tratamento deve ser, né, obrigatoriamente voluntário ali dentro, tá? Esse é um dos pré-requisitos, né? Isso, são os pré-requisitos, tá? Tratamento voluntário, termo de voluntariedade, inclusive que a lei exige que o próprio paciente assine o termo de voluntariedade, não é nem a paciente, né? Desculpa a nomenclatura, é acolhido, né? Isso. Então, isso é uma diferença também entre um instituto e o outro, tá? Então, a gente tem, na comunidade terapêutica, acolhimento, enquanto numa instituição médica, eu tenho internação, é paciente, é ato médico, ato voluntário do próprio paciente. A diferença já começa aí. Tá? Enquanto em uma eu tenho a voluntariedade do tratamento, na outra eu tenho um ato médico que determina o tratamento dentro de um panorama ali involuntário, voluntário ou compulsório. Tá? Isso no hospitalar. As comunidades terapêuticas, né, a gente vem há muitos anos, né, é a base do meu trabalho hoje, né, a maioria das empresas que eu assessoro são comunidades terapêuticas, até porque as clínicas médicas especializadas e os hospitais especializados em dependência química estão evoluindo, estão começando a surgir a partir de 2020, né? Que a gente teve a lei 13.840 de 2019, 2020, algumas instituições que eu assessoro aqui no estado de São Paulo começaram a fazer a migração para se tornarem clínicas médicas ou hospitais gerais, tá? Que vão atender o dependente químico. A estrutura é totalmente diferente. Enquanto é uma estrutura residencial asilar, comunidade terapêutica, convivência entre pares, tratamento voluntário, projeto terapêutico, a outra é uma estrutura médica, tá? Com médico, enfermagem, psicólogos, e é misto, né? A lei trouxe isso também, porque ela tem um ambiente não médico ali dentro, né? Isso estou falando aqui das clínicas médicas, que vão também trazer essa estrutura da comunidade terapêutica, né? Esse tratamento terapêutico para dentro das clínicas médicas especializadas. Por que isso? O que acontece? A gente sabe, né, que a dependência química é uma doença multifatorial. Então, assim, na minha visão, tá, e trabalhando bastante tempo na área, não é só o tratamento psiquiátrico medicamentoso, a gente tem que ter toda uma reformulação de conduta, de comportamento daquele paciente para que ele se mantenha no período de abstinência, né? A gente sabe que tem um platô, há no processo recaídas também, então, às vezes eu converso com as famílias, eu falo assim, né? A gente vai alinhando o paciente ou acolhido para ele se manter numa linha de abstinência, mas essa mudança, quer dizer, essa inclusão, né, desse tratamento terapêutico não médico dentro desse ambiente médico hospitalar é muito importante por causa disso, porque a gente sabe ali que o NA, as estruturas, né, NA, 12 passos e outras abordagens funcionam ali, porque a gente tem que fazer toda uma transformação comportamental naquele acolhido ou naquele paciente. Então, por isso, a lei determinou que seja aplicado, um ambiente misto, né? Medicamentoso e não medicamentoso. Legal. Então, a diferença entre uma e outra é estrutural, né? Uma segue RDC 29, em ambiente residencial asilar, em que o paciente voluntariamente
né, o tratamento é obrigatoriamente voluntário ali dentro. Uhum. E a outro modelo, que é de clínica médica hospitalar, a estrutura é de hospitalização, é de hospital, tá, mesmo. Os recursos humanos hospitalar, então, são hospitalares também, então tem que ter. Hoje a legislação me pede psiquiatra 30 horas, psicólogo 30 horas, assistente social 30 horas, médico e enfermagem 168 horas. Estou falando semanal, tá? Uhum. Semanal, numa estrutura dessa. Então, uma estrutura muito pesada, muito custosa, né? Para aquele empresário ou para aquela instituição que migra para isso. Então, a gente vem trabalhando muitas empresas hoje que já estão subindo, na minha concepção, é o futuro da dependência química, tá? As comunidades vão ser, na minha visão hoje, extremamente assistencial, né? Uhum. Mas hoje a gente vai ter um ambiente de estabilização, que vão ser os hospitais e clínicas médicas especializadas. Muito legal. Então, a estrutura desse ambiente é muito mais complexa do que de uma comunidade terapêutica. Uhum. E segue a RDC 50, uma 29 a 50, e também as normativas do Conselho Federal de Medicina, né? A resolução 2057, teve um parecer agora muito importante, que é o parecer número 8 do Conselho Federal de Medicina, que reconhece essas instituições como médicas, né? Isso fez com que a Anvisa criasse um CNAE específico para essas unidades. Hoje nós já temos também. Então, isso foi uma luta de anos, de muitas instituições, de muitas confederações, federações, do próprio governo federal, que veio aí, de alguma forma, a mudar toda a legislação nesse período. Então, a gente busca, o meu trabalho primeiro, manter essas unidades legalizadas, abertas perante os órgãos, né, o que já é um trabalho, e a gente lidar com todos os conflitos também que ocorrem dentro da instituição, tá? Família, paciente, órgãos de fiscalização, que é o administrativo, eu também faço, e também protejo os profissionais que estão trabalhando dentro da instituição, que é muito importante, entendeu? Então, eu sempre assessoro aí os psicólogos, os terapeutas, os médicos, perante o conselho, porque a gente tem uma carga de preconceito muito grande ainda com esse tipo de tratamento, que eu acho um absurdo. E a gente sabe que quem carrega nas costas hoje a dependência química é esse segmento. Não é o Estado, não é o município, não é o governo federal, né? A gente não tem leite suficiente para atender todo mundo. Então, essas pequenas empresas, né, que geralmente são abertas pelas pessoas que já passaram por aquela situação, né, os dependentes, a maioria é de dependente químico, porque tem que ter vocação, viu? Tem que ter vocação. Porque não é fácil. Todo mundo fala, ganha dinheiro, ganha isso, mas não sabe o custo que é, os riscos que correm, né? E a dificuldade que é o tratamento. Uhum. Você ter essa possibilidade. Pode. Aí, assim, você falando, eu fui construindo aqui uma coxa de retalhos de todas essas atuações, inclusive das RDCs que você mencionou, né? Isso é um pequenininho, é um pedacinho só. E aí, ó, o Marcelo, lá da Sujeito Cognoscente, um parceiraço do canal aqui, ele deixa uma pergunta muito interessante para você. O Marcelo é uma figura, eu conheço o Marcelo. Sou advogado dele da Sujeito também. Que legal, que legal. E é um casal fantástico, né? O Marcelo. Sim. O Marcelo é carinho, né? O trabalho dos caras é fora do normal, é bem legal. E aí, cai no que você falou, né? É vocação, porque os dois têm uma dependência química lá, entenderam, viraram a chave e hoje promove aí para pessoas em um tratamento humanizado. Vim por outro lado da força, eu falo, né? Boa noite, Túlio. Fala um pouquinho do problema que estamos enfrentando devido às exigências do Conselho Federal de Medicina de equipe médica 24 horas.
em verdadeiro absurdo. E aí é o seguinte, lembrando que eles já são na RDC 50, se não me engano, já tem PNAE, né? Já tem toda a documentação. E aí fala um pouco para nós. O Marcelo, a gente assessorou ele nessa mudança também, né? E a gente chega num período de adequação de recursos humanos, que é o mais pesado para o empresário. E às vezes o empresário ele faz toda uma adequação estrutural e aí, né, chega o momento de adequar recursos, né? A gente sabe hoje que esse modelo ele é muito caro, ele é muito custoso. E às vezes aquela pessoa que está, o empresário que está migrando de uma comunidade para uma clínica ou hospital, fica muito difícil arcar com esses custos, né? E eu concordo com o Marcelo no que ele fala em relação à legislação do médico 24 horas dentro da unidade. Isso foi uma determinação do Conselho Federal de Medicina, né, tanto da enfermagem quanto da equipe médica, né, 24 horas. Quem trabalha com dependência, quem trabalha, está na linha de frente da dependência química, que está ali na instituição, trabalhando com adicto, com a família, a gente sabe que não é necessário essa carga de médico dentro da instituição, né? É importante ali num primeiro momento para estabilização, sim, né, medicamentosa, e depois é um acompanhamento. Mas, infelizmente, foi uma determinação legal que veio, né, junto aí com as aprovações legais desse modelo de atividade, né, que são as clínicas e hospitais, que determinou, né, principalmente o Conselho Federal de Medicina, na normativa, na norma técnica, né, na resolução número 8, que em 2020 agora, ele trouxe o sistema de hospitalização e foi determinado pelo próprio Conselho que deve haver médico 24 horas dentro dessa instituição, né, na clínica ou hospital. Concordo com o Marcelo que é uma carga desnecessária, tá? Pelo que a gente acompanha dentro das instituições, né? Apesar das vezes a clínica ou até a comunidade terapêutica que tem o médico, né? Ela não ter o médico 24 horas, mas a gente sabe que o médico fica à disposição. Qualquer intercorrência, o médico está ali, né? E hoje também a gente tem a telemedicina, que a maioria são consultas mesmo, com conversa e prescrição de medicamento, né? A maioria dos médicos, por exemplo, que eu consulto, via celular. Dificilmente eu vou no consultório do cara, né? A não sei que eu tenho que fazer um exame. Aí é encaminhamento, né? Para uma clínica, para um ambiente que possa fazer o exame. E eu acho que esse é o caminho. Eu acho que não é perfeito, a gente precisa melhorar bastante ainda, porque a adequação para que a gente tenha mais ambientes adequados e legalizados para isso. Uhum. Mas, infelizmente, é o que a lei determina e agora nos resta a cumprir essa questão, né, da adequação de recursos humanos. Então, o que a gente sugere é fazer uma escala médica, médico à disposição, um médico adequado dentro da unidade, trabalhar com psiquiatra e clínico geral, né? Que a gente pode trabalhar também com clínico geral, que é um pouco mais barato que o médico, o psiquiatra. Mas, mesmo assim, é uma folha de pagamento, né, de plantão médico, hospitalar. E, às vezes, a instituição ali não é um hospital que tem 300, 400 leitos que conseguem manter uma equipe dessa. Uhum. Vou dar um exemplo, né? A maioria é 30 leitos, 40 leitos. Então, é muito difícil, né, fechar a conta. E aí é uma dos desafios de se trabalhar, né? Você também mencionou que, inclusive, quem está na ponta do trabalho, e aí eu também me coloco, porque eu sou conselheiro em dependência química dentro de uma instituição, onde a gente está, inclusive, reorganizando o quadro terapêutico, o cronograma, reorganizando até, inclusive, o corpo de equipe, para poder oferecer para essas famílias e para esse acolhido ou paciente a melhor maneira possível de ter um ambiente preparado, protetivo e totalmente disponível para que ele aprenda todas as ferramentas necessárias para poder viver em sociedade. E aí tem uma outra pergunta legal para você aqui, que é o Tito Júnior. Boa noite.
tem uma clínica ambulatorial em dependência química. Existe alguma brecha na lei onde possa fazer parceria público-privada com o meu município, sendo que o CAPS-AD faz essa função? Não sei nem se é esse termo, né? Não, é parceria público, é possível sim, tá? É possível sim. O que a gente vem... a parceria público e privada, ela sempre existiu na área de dependência química, tá? Principalmente, né, não só na área de dependência química, como de psiquiatria também, né? Estou falando assim, na área de saúde mental em geral, que a gente está especificando aqui a dependência química. Mas é possível sim, tá? Tem alguns programas, que agora eu me esqueci, mas eu tenho aqui, depois se o Dito quiser mandar. É Dito o nome dele? Tito Júnior. Tito. Se o Tito depois quiser mandar uma mensagem, eu até passo. Tem grupo de município, tem várias coisas que contratam para fazer essa questão aí do tratamento dos seus moradores de rua, né, da sua população ali dentro dos municípios. Não estou tratando aí da internação compulsória, tá? Estou falando assim, uma parceria público-privada em que você disponibiliza leito para aquele município para tratamento em comunidade terapêutica voluntária de dependência química, que é totalmente diferente da internação compulsória, que ela é considerada como involuntária, a gente só poderia fazer em ambiente médico hospitalar, tá bom? E aí é modelo judicial, né? Modelo judicial. Todo mundo fala modelo judicial, né? A internação compulsória é a que é determinada pelo juiz. Então, assim, você vê que a gente tem bastante conflito ainda, né, em relação a onde pode, onde não pode. A gente tenta fazer essa peneira, aliando os empresários, mas é possível, viu, Tito? É possível você conseguir a parceria público-privada, sim. Tem municípios que têm uma caixa é um convênio entre municípios, né, que tem uma verba já destinada para isso, mas você precisa preencher os requisitos lá da lei, né? Você tem que entrar naquele município que você tem interesse, ter uma pesquisa e verificar se você cumpre o que está sendo solicitado ali no edital ou nas regras da contratação, tá? Mas é possível sim. Inclusive, eu tenho clientes que só atuam assim. Legal. Bom, eu vou deixar o canal aqui desde já, ó. Tito, segue esse canal. Lá você vai ter a resposta do Dr. Júlio, e aí você entra em contato lá, tira suas questões aí. Inclusive, se precisar do trabalho do Dr. Júlio, também já faço aí. Já faço aí. Dr. Júlio, é o seguinte, agora é uma pergunta que eu tinha separado aqui para a gente discutir. Nesses anos que eu tenho com experiência em comunidades terapêuticas e também em clínicas especializadas para o trato da dependência química, tem uma certa dificuldade numa interlocução entre o CAPS-AD, tanto na comunidade quanto na clínica especializada. Agora, por que disso tudo? Será que o CAPS-AD, os profissionais do CAPS-AD ou a diretoria do CAPS-AD, como que eles entendem que seja feito um tratamento ou dentro da RDC 29 ou dentro da RDC 50, lembrando que esse mesmo acolhido ou paciente vai voltar e vai usufruir desse mesmo aparelho que é o CAPS-AD lá fora. Como que isso é mais homogêneo, essa mensagem, né? Assim, ó, a legislação ela fala que tanto as clínicas médicas especializadas quanto as comunidades, ela tem que ter essa comunicação com os entes públicos, né, com a equipe de saúde do município. Então, seria um intercâmbio de informações sobre aquele indivíduo que está ali em tratamento naquele momento. A gente tem dificuldade de comunicação em tudo, na verdade, né, na área de dependência química, não só aí, principalmente quando se trata de poder público, né, de política de saúde pública direcionada à dependência química. O modelo de CAPS, né, ou CAPS-AD, ele foi construído inicialmente uma política de drogas, né, numa política nacional de drogas, no módulo de contenção de dano, tá? Então, o CAPS é o modelo que ele foi
construído, ele trata o paciente sem precisar acolhê-lo de uma forma ali, dentro de um ambiente protegido, né? Para depois a gente buscar a ressocialização, lembrando que sempre o tratamento, o objetivo é a ressocialização, né, social, profissional daquela pessoa que está naquela situação de vulnerabilidade ali naquele momento. Uhum. Então, isso é muito importante a gente colocar como final, né? Como final. Não é a institucionalização do paciente ali, da paciente ou do acolhido dentro da instituição. Uhum. Mas é uma dificuldade, sim, porque às vezes, o que acontece geralmente? Por exemplo, eu tenho um paciente que vem com encaminhamento médico para tratamento, tá? Ou em comunidade terapêutica ou em clínica médica especializada. Quando vai para o CAPS, ou vai passar no CAPS AD, a orientação é sempre de contenção, né, de dano. Então, assim, não, o paciente não precisa desse tratamento, é medicamentoso e rua, passa no psicólogo aqui e tal. É lógico que a internação, o acolhimento, ela deve ser a última medida, né, é a última medida. Tanto é que a legislação fala, quanto os outros meios falharem, né, a internação, o acolhimento deve ser colocado em pauta dentro do tratamento daquele paciente ou do acolhido. Então, a gente tem essa dificuldade de comunicação de modelo, porque um modelo não se bate com o outro, né? Então, o CAPS é contenção de dano, evitação de dano, contenção de dano, e aqui é abstinência total do acolhido dentro. Então, o modelo já é diferente, tanto do acolhimento quanto da clínica médica especializada. Mas essa dificuldade, ela é comum, tá? Alguns municípios, algumas vigilâncias sanitárias exigem que a comunidade encaminhe os pacientes para o CAPS, aí do CAPS vem para a comunidade, então faça esse atendimento médico dentro do CAPS, porque lembrando que a comunidade terapêutica, ela é assistencial, dependendo do KNAI que ela estiver, ela vai estar capitulada como assistência à saúde ou assistência social. Então, assim, depende do KNAI, 8720-499 é assistencial, 8711-503 atividade de interesse à saúde, tanto é que algumas coisas ali são até fiscalizadas pela RDC 50, pelo menos o ambiente onde é exercida a questão dos profissionais de saúde, né? Então, a gente tem esse modelo, eu acho que a gente tem que buscar um intercâmbio maior entre se colocar à disposição da rede pública de saúde, também as comunidades, as clínicas, como órgãos ali de suporte, de acolhimento daquelas pessoas que estão em situação de uso compulsivo, né, ou de situação de vulnerabilidade. Então, é muito importante a gente construir, mas, infelizmente, a gente não tem muito diálogo, né, com o poder público, né? Pois é. E até eu acho também, assim, ó, de verdade, até muito pelo preconceito que a gente sofre ainda, a discriminação que as comunidades terapêuticas sofrem em todo o seu modelo de trabalho. E que, para mim, é a formiguinha ali que leva a classe para frente. E uma coisa interessante que também eu estava pensando aqui é o seguinte, será que o CAPS-AD, claro que ele tem essa política já desde a construção de uma certa maneira, redução de danos, né, de contenção de danos. Sim. Será que essa interlocução não seria maior se de fato eles entendessem? Porque, assim, uma vez eu fui buscar um acolhido dentro na reinserção social, que nesse momento a reinserção social também tem a participação do CAPS, que na verdade, a interação dele fora da clínica. E aí eu fui buscar. E aí, quando eu estava esperando o menino lá, eu conversei com uma das profissionais, e ela falou assim, nós entendemos que essa dificuldade de linguagem ou de comunicação entre a comunidade terapêutica é justamente pelo nível de recaídas que existe entre os pacientes. Então, a gente entende que é uma intervenção medicamentosa, que depois existe o suposto desmame, mas também nós não acreditamos mais muito nessa modalidade por conta das recaídas.
Foi o que ela me disse. Eu falei, não pode ser. Não, assim, ó, a recaída, ela é um índice muito alto. E faz parte do tratamento também você saber lidar com isso. Como eu falei lá no começo da live, que a gente começou a tratar dessas questões de diferenças, o tratamento medicamentoso ele é importante. Num período ali de desintoxicação, num período inicial do tratamento. Mas todas as abordagens que são trazidas ali pelos conselheiros terapêuticos, pelas pessoas, a convivência entre pares ali que eu falo, né? Porque às vezes a gente coloca um profissional para trabalhar, só que ele nunca foi adicto, ele nunca sofreu com aquela situação, então ele não consegue ter uma conexão com aquele, com a acolhida, com a acolhida. Eu falo isso, eu falo assim, não, é importante ter o terapeuta dentro da unidade. Por que é importante ter o terapeuta? Não, vai ser só psicólogo, só não falo, não. Você tem que ter o terapeuta especializado em dependência química, porque a abordagem que ele vai trazer para aquele paciente é totalmente diferente daquela profissional que um médico traz, que um psicólogo traz, né? Por ele ter vivido aquilo, pelaquela experiência pessoal dele, aquela carga de superação também, porque ali está trabalhando, mas também está em tratamento, faz parte de um complexo, né, do meio, do todo. Então, a recaída não. E assim, o tratamento medicamentoso, a gente já está mais comprovado que ele não diminui, né, o índice de recaída. Pelo contrário. Eu acho que o modelo entre pares, o tratamento terapêutico, comportamental do paciente, que é o mais importante, porque o paciente não recai, ele não sai, às vezes acontece, tá? O cara sai e vai usar droga de novo. Mas ele recai no comportamento antes da droga. Exato. Você entendeu? Essa dinâmica, né? E assim, quando eu estou trabalhando... Isso um médico não enxerga, um psicólogo que não sabe não enxerga. E assim, você falou algo fundamental. Eu acredito, não que eu estou puxando sardinha, mesmo porque eu não tenho nenhum sindicato que me assiste, né? Conselho Independente, porque não tem uma galera que falou, estou te compreendendo aqui, ó. Depois que você for mandado embora, eu tenho aqui seus respaldos. Sim. Agora, é o pilar da comunidade terapêutica. É o pilar da comunidade terapêutica, tanto é que é o pilar que esse modelo, nas clínicas médicas especializadas que o Conselho Federal de Medicina trouxe agora, né, um balizamento e também reconheceu como médico, ele traz um ambiente direcionado para nesse sentido, tá? Não só médico, é lógico que o médico ele vai ter muito mais autonomia, porque a internação é um ato médico, né? Então, mas a gente traz esse modelo que a legislação fala assim, é um ambiente não medicamentoso. Esse ambiente medicamentoso, na verdade, a gente traz a comunidade terapêutica aqui para dentro. Você entendeu? Então é muito importante, sim. É que assim, há ainda muita vaidade, né? O tema é muito controverso. Eu trabalho com vaidade o tempo todo. Assim, então, assim, eu sempre me coloco numa situação em que eu consiga compreender as pessoas e tento chegar no meio termo. Mas é complicado, viu? A questão do ego, ela é muito clara e evidente, mesmo porque, como você falou, na maioria dos ambientes terapêuticos oferecidos, é um cara que é dependente químico, que teve um processo, passou, e assim, lembrando, gente, que eu também sou um dependente químico, que a maneira que eu vejo hoje, graças a Deus e um pouco da minha boa vontade, eu consegui virar a chave e entender o processo da vida. Então, assim, eu não estou isento de alguns comportamentos, alguns pensamentos, alguma linhagem de coisa que eu preciso mudar, né? E aí você para pensar, pô, o cara é dono de uma comunidade terapêutica, cuida aí de 50 pacientes ou acolhidos, sendo mais um deles, faz alguma coisa vai dar. Vai, mas é importante também. É lógico que, assim, o que eu busco, né? Quando eu sou contratado para fazer a parte jurídica das comunidades terapêuticas, né? O que a gente busca?
eu busco adequar aquele ambiente para que ele funcione dentro de uma legalidade, de uma segurança, não só para os pacientes, mas para os profissionais que estão ali trabalhando também, para o empresário que está investindo no negócio. Então, a gente tenta fazer toda essa abordagem. Mas é muito difícil. Tem gente que não entende, né? Eu falo assim, uma coisa é eu falar, outra coisa é fazer o que eu falo. E geralmente quando não faz o que eu falo, dá problema no final. Então a gente alinha uma forma de buscar todo esse conhecimento adquirido ao longo dos anos, né? Eu falo assim, ó, eu não sou melhor nem pior profissional, não sou o melhor advogado do mundo, nem o pior, mas mas dentro dessa área de dependência química eu tenho muita bagagem que eu posso compartilhar, muito conhecimento que eu posso compartilhar com muita gente, né? Então a gente, por tantas coisas que eu já passei dentro da carreira, né, dessa minha carreira, trabalhando, né, mesmo não sendo adicto, né? Acho que não acho que nem é essa expressão, acho que é adicto, todo mundo é de alguma coisa, depois que você aprende o que é adicção. Você nunca mais. Tudo bem, você não é de álcool e droga, mas de alguma coisa você é. Entendeu? Mas, então, assim, a gente adquiriu muita experiência, já passou por muita coisa, já passou por muita fiscalização, já passou por muitos problemas, eu já passei por tudo dentro desse comunidade. Não tem, assim, dificilmente eu vou passar por alguma coisa hoje que eu já não passei, né? Desde até um tema polêmico aqui, né? Desde morte, suicídio, tudo, né? Fiscalização, Ministério Público, polícia, família, paciente, remoção, a gente faz todo esse trabalho e eu fico costurando, né? Então, assim, o que eu venho buscando é que a gente, desde que eu entrei nisso, aprendi sobre isso também, porque foi muito difícil para mim, né, eu jamais vou fazer direito e vou advogar na dependência química, né? Surgiu uma oportunidade, eu tinha um sócio que era adicto, né, e que me trouxe toda essa visão do segmento, e aí, daí para frente, a gente conseguiu construir uma carreira hoje aí de 12, 13 anos, né, mais ou menos, que a gente está dentro dessa área. Então, eu tenho acompanhado, viu, doutor Júlio? Eu tenho acompanhado o trabalho, fantástico, viu, gente? Sigam lá, vou colocar mais uma vez aqui o canal. Siga o canal do doutor Júlio, faz todo sentido, não é jogando sardinha, não, mas é um processo que, como ele acabou de dizer, ele teve que aprender por conta desse nicho, e depois que ele aprendeu, ele faz com maestria. Você pode ter certeza que você vai ser bem acolhido na tua dificuldade aí. Se você tem uma empresa precisando de uma assessoria, fica a dica aí, doutor Júlio Acedo, tem todo o aparato, tem todas as ferramentas e instrumentos para poder te ajudar. Tá? E aí, doutor Júlio, agora eu queria destinar esses últimos minutos finais do nosso bate-papo, tanto a comunidade terapêutica quanto as clínicas especializadas no trato do sujeito acometido por transtorno por uso de substância, existe uma certa atribuição que muitas das vezes não é lembrado, mesmo dentro de um setting terapêutico quanto do outro, que são as famílias. Sim. Famílias precisam participar tanto de uma modalidade quanto da outra. Não é só 10 minutos de ligação, não é só 1 hora de visita, no dia de visita. É muito mais que isso. E aí, eu também, como conselheiro de independência química, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar com a família no telefone, eu falo, olha, vocês já foram pesquisar sobre amor exigente? Vocês já foram pesquisar sobre a questão da participação do teu filho? Porque o teu filho está aqui, está sendo amparado, está sendo protegido, a medicação está sendo, sim, ministrada, a alimentação, ele está tomando água, está dormindo bem, legal, a gente está desenvolvendo um projeto, um plano terapêutico. Mas e você aí fora? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão também. Então, vamos lá. A família é ponto fundamental no tratamento, tá? É a família que mantém o acolhido dentro de uma instituição. A família ela tem uma importância, né,
ímpar no tratamento, né? Eu converso muito com famílias, porque eu também atendo famílias aqui no escritório, eu também dou acessório algumas coisas, né? Às vezes quer fazer uma interdição, uma internação compulsória, indicação de unidades que atendam aquele tipo de paciente, mas até a lei prestigia a família. A lei 13.840, né, a lei 13.840 foi a que mudou, que trouxe um capítulo, né, como eu já falei, um capítulo de tratamento para a lei de drogas, que é a 11.343. E ela coloca a família como um ponto fundamental, tanto a gente tem uma determinação legal, isso vale tanto para a comunidade como para as clínicas médicas e hospitais que trabalham com dependência química, que é o PIA. O PIA é o Plano Individual de Tratamento. A instituição tem o projeto terapêutico e aquele paciente ele vai ter a sua individualização dentro daquele tratamento, pelo tipo de comorbidade, né, cada indivíduo é um ser único, né, então a gente tem que tratar cada um, a gente tem as dinâmicas em grupo, mas a gente sabe que a gente tem que também individualizar o tratamento daquele paciente. E o PIA, né, e a lei fala que o plano individual de tratamento hoje deve ter obrigatoriamente participação do familiar. E que nem você falou, não é só ligação, não é só visitar uma vez por semana. A família tem que se empenhar para que ela participe dentro do tratamento daquele acolhido ou daquele paciente que está no modelo de internação. Uhum. E essas instituições, né, o Amor Exigente, o Maranon, são amparos fundamentais, né, que trazem ali um entendimento para a família daquela doença, né, da doença, porque assim, esse dia eu atendi só uma parte, eu atendi aqui no escritório, um pai, né, meu filho é sem vergonha, vagabundo, não sei o que tem, o cara rico, milionário, né, e o filho tá, né, eu falei, não, senhor, aí a gente senta, ó, procura isso aqui, tenta entender a doença, é uma doença, é tratável, é dessa forma. Eu falei a mesma coisa, senhor, você tem um câncer, você tem que tratar, você tem uma diabetes, você tem que tratar, uma doença crônica, entendeu? Que ele vai ter que cuidar o resto da vida, mas tem caminhos para a gente manter ele abstêmio, tá? E explicando. Então, esses órgãos são fundamentais, tá? De suporte, né? De informação para a família, mas o mais importante que eu acho, e eu brigo para colocar dentro das unidades que eu assessoro, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, não sei a disponibilidade familiar, que participe do tratamento, que você tenha um horário, um profissional que atenda aquele familiar, que explique para o familiar, que um psicólogo que escute aquele familiar, inclua ele no tratamento para que ele possa também se curar, né? Porque a gente tem a codependência, a gente sabe que é muito complicado também. Eu diria que a codependência é mais larga a escala, maior do que a curar. Isso, eu sempre falo, é mais difícil tratar da família do que do acolhido. Isso eu tenho uma concepção clara. E, ó, isso que eu não sou na linha de frente, né? Eu não fico dentro de clínica tratando de paciente. Mas pelo que eu vejo, pelo que eu converso, pela experiência que a gente tem, eu falo, tem que abrir uma clínica, uma clínica ou uma comunidade para os familiares, para a gente tratar eles lá dentro, porque é complicado. Vamos tentar ficar 15 dias, pelo menos, com a galera lá dentro. Tem. Mas eu sei que é difícil, eu sei que é muita coisa para a gente adequar, eu sei que é difícil se manter dentro da legalidade o tempo todo, mas a gente tem que fazer um esforço para melhorar, para a gente ser cada vez menos descriminalizado, né? A gente ter participação aí dos órgãos públicos, né? Todo mundo fala assim, nossa, vigilância sanitária, o Ministério Público, não, a gente tem que trazer esses órgãos, a gente tem que enxergar, a gente tem que fazer um trabalho bem feito, para que esses órgãos enxerguem a importância que a gente tem dentro desse sistema, entendeu? Isso é uma briga que eu tenho, assim, é muito grande, é um propósito de vida, não sei, às vezes eu me pergunto, né, por que eu faço? Só que aí Deus me dá a resposta na hora. Às vezes eu falo assim, por que acontece? Esse dia eu estava no carro, cheguei de viagem, eu tinha chego de viagem 3:30 da tarde, ia ter uma palestra
palestra, ele dava uma palestra numa clínica, me convidou, 8 horas da noite em Pindamonhangaba. Eu fui perguntando, nossa, o que eu estou fazendo, né? Aí quando você chega lá, você vê aquelas famílias, você vê aquelas pessoas, né? E você sabe que você faz parte daquele sistema, é muito gratificante, né? É lógico que a recompensa financeira é importante, mas hoje é muito gratificante, né? Para mim, tá. E eu trato muito isso com a minha. Eu também procuro ajuda, eu também me trato. Com a minha psicóloga, né, eu falo muito sobre isso. E há muito tempo deixou de ser por questões financeiras. Hoje é muito mais pessoal, é muito mais uma meta de vida. E a vocação, aquilo que a gente chegou, cada um no seu quadrado, mas é vocação. Show de bola, é isso. Entendeu? Sempre trazendo Deus para dentro do eixo de pensamento, acho que faz toda a diferença. E agora, para a gente fechar mesmo, falta 10 minutinhos aí, e que você falasse aí, em questão dos leitos que são disponíveis aí, tanto pelo cartão Recomeço no estado de São Paulo, quanto na liberação até, inclusive, dos convênios. Como é que você faz essa leitura aí? Tem uma perspectiva? Tem, sim. Hoje o déficit de leitos ainda é muito grande, né? Se a gente pegar a quantidade de pessoas com a comunidade e de dividir, né, para todos os leitos existentes, legalizados ou não, a gente não vai preencher todos. Então, por isso que eu sempre falo para os empresários, não tem concorrência. Não tem concorrência. Melhore seu serviço. Eu falo assim, pedala a sua bicicletinha, entendeu? Não fica olhando para o lado. Melhora o seu serviço, melhora a sua qualidade. Então, a gente vem buscando a melhora, né, de um todo, para que a gente consiga ir, eu acho que tem mercado de verdade para os próximos 10 anos aí, tranquilo. Sim, sem massagem na área de dependência química. Uhum. Leitos hospitalares, né? As comunidades terapêuticas hoje são mais, então a maioria dos leitos hoje estão nas comunidades terapêuticas, tá? A maioria, acho que é 90%, 85% a 90% hoje quem trata a dependência química é comunidade terapêutica. Em 2020 para cá, a gente está tendo algumas entidades, né, vindo para a parte médica de hospitalização. Aí os leitos são menores ainda, onde eu poderia ter a modalidade de internação. Exato. Aí é menor. Você perguntou aí da questão das operadoras de saúde, né, em relação a isso. O que acontece? A operadora de saúde, quando ela vai montar lá a sua operadora de saúde, ela tem que cumprir uns requisitos mínimos e atender algumas comorbidades existentes ali. Dentro dessas comorbidades obrigatórias que o plano de saúde tem que cobrir, está a saúde mental, dependência química, né? São as comorbidades psiquiátricas mentais. A dependência química é uma doença, né, derivada desse modelo. Então, necessariamente, a operadora de saúde deve cobrir esse tratamento. Sou credenciada. Procure uma rede credenciada, veja as instituições que acolhem pela rede credenciada e vá nesse modelo. Tá? Para o empresário, né, a gente está vendo nessa linha de modelo de adaptação das clínicas, a gente está tentando fazer aí hoje contato, e já estamos credenciando algumas clínicas médicas e hospitais especializados para atender o operador de saúde também. Então, assim, provavelmente nos próximos, acho que 2 anos, a gente tem um aumento considerável de leitos hospitalares que vão atender dependência química. Estou falando nível Brasil, tá? Porque o que acontece? Eu assessoro muitas empresas que estão evoluindo para essa área, e a gente está em quase 8 estados da federação já mudando algumas instituições para esse sentido. Então, e assim, seria a RDC 50. Todo mundo fala RDC 50, né? Porque lembra que a RDC 50 é estrutural tão somente. Clínica médica. Então, RDC 50, 29,50. Vamos tratar na língua popular. RDC 50, evoluindo para RDC 50.
Então a gente tem bastante empresários hoje procurando, querendo evoluir, só que a gente tem um problema ainda da folha de pagamento, que é muito alto, né? Se a gente colocar hoje, só a título de exemplo, tá? Uma folha médica e de enfermagem é quase aí R$200 mil mês, só para manter esses profissionais dentro dessa instituição. Uhum. Já de largada, a gente já sabe o quanto que sobra dessa conta, e muitas das vezes a conta não fecha, a gente já sabe também por quê. Não fecha, exatamente, a conta não está fechando. E aí, por isso que as operadoras de saúde hoje são importantes dentro desse sistema, né? Se elas entram como credenciadas, a gente tem uma rotatividade muito maior, porque elas têm um público que elas atendem que é bem maior do que o particular, e aí a gente consegue ter uma rotatividade que pode suprir essa demanda dentro das clínicas médicas especializadas, dos hospitais especializados. Então, a busca dos empresários que vão para esse modelo, inicialmente, é o credenciamento, tá? Sim. Porque a gente sabe que no particular somente a gente não consegue manter. E também, e muita gente esquece isso, e é importante, quando você coloca esse modelo, você também pode buscar o sistema público através do SUS para atendimento dentro dessas instituições, como os hospitais, Santa Casa, normal. Então, assim, e muita gente não pensa nisso, mas a gente tem como trazer também esse modelo para dentro dessa instituição. Muito bom, muito bom. Fica a dica aí, pessoal, você que tem tanto essa demanda quanto os convênios, e também tem essa possibilidade de você trabalhar com o custeio disso tudo governamental, tem as duas possibilidades de portas de internação. Então, fica a dica aí. Bom, Júlio, quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui. Vamos estruturar outra agenda aí para a gente bater outro papo. Tem uma galerinha aqui que eu acho que você conhece, deu boa noite aqui para nós, que é a Cláudia. Sim, a Cláudia, Claudinha. E aí, vamos estruturar outro dia aí para a gente bater um papo. Você quer fazer suas considerações finais? Fica à vontade. Sim, primeiro agradecer, né? Agradecer a todos que estão assistindo a gente, né? Agradecer você pela oportunidade de eu estar aí no seu programa, trazendo conhecimento, né? Toda vez que eu tenho a oportunidade, eu gosto muito de esclarecer. Eu sei que a maioria das pessoas, às vezes, que assistem são empresários da área, donos de clínicas, profissionais que trabalham na área, então eu gosto sempre de trazer informação, que a gente possa trabalhar cada vez mais legalmente, né, protegidos, né, e quero me colocar à disposição de todo mundo, né, em relação a qualquer tipo de informação, dúvida, tá? Eu estou à disposição, ou meu Instagram. Depois tem lá no Instagram tem o meu telefone, pode me ligar, mandar mensagem no WhatsApp. Eu sou muito acessível a todo mundo, tá? Ajudo muitas pessoas. Eu acho que a gente tem que estar disponível, né? Estou aqui para servir toda a comunidade da dependência química. Então, fico à disposição de todos aí, e qualquer dúvida, pode me mandar um contato, eu respondo. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas eu sempre respondo, tá bom? Isso é verdade, sempre mesmo. A gente está em contato aí, a gente sempre tem um tempinho para poder responder. Bom, pessoal, amanhã tem outra bate-papo aqui para a gente interagir mais, né? Quero agradecer você que veio pelo Facebook, Wagner Rosa, você que veio também pelo YouTube, que são essa galera que eu coloquei aqui na tela da gente. Obrigado aí, Tito. Se você tem mais alguma dúvida, acesse aí o @ do Dr. Júlio, ele vai te assessorar aí em qualquer outra coisa que você tenha aí em mente aí para poder desenvolver. E, gente, é isso. Fiquem todos com Deus. Obrigado mais uma vez, Dr. Júlio, e tamo junto. Um grande abraço. Boa noite a todos. Até mais. Só um minutinho para a gente encerrar aqui. Tá bom.